Olá, bom dia! Seja bem-vindo a essa edição. O convite, você já sabe, afinal, chegou o dia, chegou o sábado, que é aquele dia que a gente reserva para conferir o que foi notícia durante a semana no Brasil e no mundo. Preparados? Então, vamos juntos! Na segunda-feira, começa a nova fase do programa Desenrola Brasil. O foco agora vai ser a renegociação de dívidas de brasileiros que ganham até 2 salários mínimos ou estão inscritos no CadÚnico. Vamos ver. Nesta fase, que envolve também outros credores, como varejistas e companhias de serviços públicos, a renegociação será na plataforma do governo, que tem previsão de abertura para a próxima segunda-feira, dia 9 de outubro. Para acessar, será obrigatório possuir uma conta no gov.br de nível prata ou ouro. Com essa nova etapa se abrindo, a expectativa do governo federal é que 32 milhões de devedores, ou seja, a quantidade de CPFs que receberam lances, deverão ser beneficiados pelo programa. O consumidor que se enquadra nos requisitos dessa fase do programa terá de se cadastrar no site oficial do governo para verificar se sua dívida foi contemplada no leilão e qual desconto foi oferecido pela empresa. As dívidas poderão ser parceladas em até 60 meses, com juros máximos de 1,99% ao mês. Na fase anterior, a renegociação acontecia diretamente com os bancos, que ofereciam as condições em seus canais com os clientes. Nessas circunstâncias, já foram realizados leilões de credores entre os dias 25 e 27 de setembro, que atingiu um abatimento de 126 bilhões de reais na renegociação de dívidas com valor bruto, que somavam mais de 150 bilhões de reais. O Dia das Crianças está chegando e quem ainda não fez compras precisa ter atenção. Uma pesquisa do Procon do Rio de Janeiro apontou que preços de brinquedos têm variação acima de 250% em lojas virtuais. Na internet tem de tudo e mais um pouco. São inúmeras as lojas virtuais que oferecem os mais diversos produtos. Alguns, inclusive, vindos do outro lado do mundo, com preços insuperáveis. O preço é ótimo na internet. Vale a pena para você? Vale a pena. Compensa muito, porque você está recebendo em casa, o preço bem em conta, né? Ajuda bastante. Mas não é todo o comércio virtual que oferece as melhores ofertas. Os preços podem variar bastante, especialmente em tempos de mercado aquecido, como agora, com o Dia das Crianças. Um levantamento de preços feito pelo Procon do Estado do Rio de Janeiro em 13 lojas virtuais do país constatou variação de até 251% nos valores de 100 brinquedos. A maior diferença foi avaliada em um jogo, seguido por um quebra-cabeça, e a menor variação foi verificada em um lançador com acessórios. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro em sites direcionados às crianças. Alguns deles são fiscalizados pelo Procon e foram notificados por apresentar irregularidades na informação do preço e induzir o consumidor ao erro. Na dúvida, muita gente prefere comprar em lojas físicas e, dependendo do lugar, o tempo gasto no deslocamento compensa. Aqui em São Paulo, a Rua 25 de Março é uma das mais procuradas nessas datas festivas. Região de comércio popular, por aqui os preços também são bastante atrativos. E faltando pouco tempo para o Dia das Crianças, a movimentação por aqui é bem grande. Essa loja física, por exemplo, tem a expectativa de vender pelo menos 5% a mais nessa data do que no mesmo período do ano passado. Se encontra preço até mais barato aqui, muito diversos. Pessoas que trabalham com o mercado online, eles compram de nós para revender no mercado online. E aí o produto fica um pouco mais caro mesmo. Mas para essas mulheres, a principal desvantagem de comprar na internet é não poder conferir o produto bem de perto, como na loja física. Olhar com as mãos, é bem isso mesmo. Eu acho que pensar na criança, né? Olhar e falar, eu acho que tem a cara da criança. Então é isso que eu gostei. É o chamou.
E ainda dá para aproveitar a viagem para fazer outras compras. A gente vai passando, olha uma bolsa, olha uma blusa, alguma coisa assim, vai aproveitando. Acaba sendo um passeio. E uma muvuca é sempre bom, né? Para não sair da rotina. Mas seja na loja física ou na internet, a dica é pesquisar. Segundo o Procon, as variações de preços acontecem em todo lugar. E na hora de comprar brinquedo, o órgão ainda recomenda avaliar se o produto tem o selo do Inmetro e se o rótulo informa sobre agentes que possam causar intoxicações ou alergias à criança. O número de trabalhadores com status de microempreendedor individual está em crescimento no Brasil. O levantamento realizado pelo IBGE mostrou que, em 2021, o país tinha mais de 13 milhões de microempreendedores. Os dados são do levantamento Estatísticas do Cadastro de Microempreendedores Individuais 2021, divulgados pelo IBGE, que tiveram como base registros administrativos e é considerado experimental pelo Instituto, o que significa que ainda está em fase de testes e sob avaliação. O estudo mostrou que, de 2019 para 2021, houve crescimento do número de MEIs, em termos absolutos, de 3.600.000 registros. Também cresceram em participação no total de empresas e outras organizações e no pessoal ocupado total. As atividades nas quais os MEIs tiveram maior participação no total de ocupados formais foram outros serviços, com 60,5%, e alojamento e alimentação, com 43,1%. E isso faz com que o Brasil seja o país do MEI. E o motivo é que em 2021, praticamente 1 em cada 5 pessoas trabalhando formalmente no país atuava como microempreendedor individual. O contingente de MEIs correspondia a uma fatia de 19,2% dos profissionais ocupados em condições formais no mercado de trabalho. No mesmo ano da pesquisa, a taxa de entrada de MEIs foi de 22%, equivalente a pouco menos de 3 milhões de empreendedores, enquanto a taxa de saída foi de 6,5%, correspondente a 857 mil empreendedores. O saldo ficou positivo em aproximadamente 2,1 milhões de microempreendedores individuais. Além disso, o levantamento também destaca que os microempreendedores individuais vêm aumentando sua participação no universo de empresas e na população ocupada no Brasil. O Estatuto do Idoso foi sancionado em 2003. Ele garante os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e institui sanções para quem desrespeitar ou abandonar a pessoa idosa. É preciso enfatizar que o direito à pensão alimentícia para idosos foi uma das novidades. Atenção a essa informação. O idoso que não tiver condições de se sustentar sozinho, ele pode pedir pensão a um dos filhos judicialmente. Você sabia dessa informação? Vamos entender sobre o assunto com a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Vanessa Paiva. Doutora, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos também. Obrigada. Agradecemos aí a sua disponibilidade, doutora. Então, vamos lá. Quando os filhos e até os netos podem ser acionados judicialmente para garantir o pagamento de pensão alimentícia para os idosos? Ótimo. Quando esse idoso comprovadamente não tem condições de se sustentar sozinho ou de suprir algumas necessidades. Então, não tem que ser a totalidade da necessidade dele. Mas, de repente, ele não está conseguindo suprir o valor dos medicamentos que ele faz uso, da cuidadora, que é essencial para que, né, ele tenha uma vida de qualidade, de uma fralda, uma alimentação especial. Então, sempre que há esse déficit no orçamento do idoso, total ou parcial, ele pode acionar os filhos, os netos ou parentes próximos. Acho que é importante a gente deixar claro aqui qual é a responsabilidade que a gente tem com os nossos idosos. Quais são os nossos direitos e os nossos deveres? Bom, o Estatuto do Idoso, ele traz aí para a garantia dos direitos do idoso
diversas garantias fundamentais, diversos direitos fundamentais, tá? Então, nós, enquanto mais jovens, digamos assim, nós temos sim obrigações com esse idoso. Então, a gente não pode abandoná-lo de jeito nenhum, a gente não pode deixar faltar alguma coisa para ele, a gente tem que dar uma qualidade de vida digna. É claro que também a gente não está falando que o idoso ele não tem um plano de saúde, os filhos não têm condições de dar um plano de saúde bom, mas tem que ter o melhor plano de saúde. Não é esse o cenário. O cenário é dar uma qualidade de vida para não deixar ele em estado de vulnerabilidade. Então, o Estatuto do Idoso, ele define essa pensão alimentícia a partir ali do seu artigo 12º, mas ele define também outros tantos direitos que nós temos como dever para esse idoso. Não pode negligenciar, não pode maltratar, inclusive alguns estados já contam com a delegacia do idoso, onde há um tratamento diferenciado. O idoso ele tem prioridade de tramitação em processos judiciais também, então não é só a fila especial, é também em processos judiciais, é como se fosse uma fila especial também para passar mais rápido esse idoso. Ele traz aí os crimes também contra o idoso, então os maus tratos, qualquer tipo de violência, a forma de denúncia, como isso é feito. O Estado também e a sociedade em geral têm obrigações com esse idoso. Eu queria só que você pontuasse então para a gente, doutora, quais são as punições passíveis para uma pessoa, por exemplo, que abandonar um idoso? Perfeito. O abandono de idoso é previsto no Estatuto do Idoso. As punições são diversas, tanto na seara criminal quanto na esfera civil. Ele pode ter aí uma punição criminal, é avaliado, claro, né? Primeiro tem que ser avaliado em que condições esse idoso foi deixado, mas pode sim haver até uma pena de reclusão para que essa pessoa que deveria ser o responsável pelos cuidados ou que praticou atualmente esse tipo de violência seja punido. E na esfera civil também, para pedir, quem sabe, se for o caso, claro, uma indenização para essa pessoa. É importante reforçar, né, porque esse é um assunto bastante delicado. A gente tem acompanhado aí nas mídias imagens que foram compartilhadas de pessoas abandonando idosos. Parece uma situação distante, mas infelizmente não é. E é importante falar sobre isso e reforçar o compromisso e a responsabilidade que a gente tem diante das pessoas, inclusive dos nossos idosos. Isso mesmo. Só para finalizar, nós temos hoje o Disque 100. Nós temos o Disque Denúncia, que é tanto de direitos humanos quanto 190, que quem souber de algum idoso que está sofrendo maus tratos ou que tenha sido abandonado, seja também não só abandonado de carinho e de afeto, mas também financeiramente, pode fazer essa denúncia. Maravilhosa. Muito obrigada, viu? Conversamos com a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Vanessa Paiva. Muito obrigada pela sua entrevista. Até mais. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o país onde a soneca passou a fazer parte da rotina dos estudantes. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. O Tribunal Superior Eleitoral abriu nesta semana o acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais de 2024. Essa é a primeira ação do ciclo de transparência democrática do Tribunal Eleitoral. Vamos ver. O código-fonte da urna eletrônica está disponível para que instituições, órgãos públicos, partidos políticos e sociedade civil acompanhem, analisem e fiscalizem todo o conjunto de programas que fazem a urna funcionar. A abertura desse código é tradicionalmente feita um ano antes da eleição.
O acesso fica disponível até a lacração das urnas, quando é feita a inserção dos dados dos candidatos que participam da eleição. Neste período, o sistema de funcionamento da urna eletrônica é submetido à análise de 14 entidades, inclusive acadêmicos, que vão tentar identificar vulnerabilidades no sistema. A abertura do código-fonte faz parte do ciclo de transparência da Justiça Eleitoral e foi realizada em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral na manhã desta quarta-feira. Nós temos, a partir desse início do ciclo de transparência democrática, a reafirmação de que o Tribunal Superior Eleitoral está sempre aberto a todos aqueles que queiram auxiliar, todos aqueles que queiram fiscalizar, todos aqueles que queiram melhorar a forma como nós exercemos a nossa democracia. Com absoluta certeza que em 2024 teremos mais um ciclo democrático, mais uma eleição com total tranquilidade, total transparência, para que nós possamos solidificar cada vez mais a nossa democracia. A certeza que o Brasil tem o sistema mais eficiente, mais invulnerável e mais transparente de votação de todo o mundo. Você tende a preferir mais o frio ou o calor? Eu te pergunto isso porque a primeira semana de outubro já deu mostras de como deve ser o calor no mês. Há previsão do IMET de novos recordes de temperatura em diversas regiões do Brasil. A expectativa é que as temperaturas permaneçam acima da média para este mês, em grande parte do país. O tradicional clima quente de outubro pode ser ainda mais intenso neste ano, devido à presença do fenômeno El Niño, segundo a previsão do Climatempo. Os brasileiros devem se preparar para temperaturas entre 2 e 3 graus acima da média registrada nos anos anteriores, especialmente nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Na região sul e no norte do Amazonas, a elevação pode chegar a 1 grau acima da média. Isso significa que estados como Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia devem enfrentar temperaturas médias superiores a 29 graus. Além disso, Goiás e o Distrito Federal também sentirão o impacto do calor intenso. Apesar do cenário de calor extremo, algumas áreas do sul de Mato Grosso do Sul e partes do sul do Brasil podem experimentar alívio temporário com chuvas consecutivas, fazendo com que os termômetros caiam abaixo de 20 graus. E atenção, donas e donos de casa também. Um estudo feito por cientistas estrangeiros mostrou que realizar exercícios do cotidiano, como subir escadas, lavar uma louça, lavar uma roupa, pode reduzir os riscos de ataques cardíacos e também de derrames. O estudo realizado pela Universidade de Sydney mostrou que os pequenos períodos de atividades, como subir lances de escada, limpar o chão rapidamente ou se agachar para lavar roupas, pode ajudar a manter a vida de uma pessoa saudável à medida que ela envelhece. Para realizar esse levantamento, os cientistas acompanharam mais de 25 mil adultos no Reino Unido que não praticavam nenhum esporte ou exercício. Eles usaram dispositivos de pulso que mediram seus padrões de atividade física. Todos fizeram pequenas atividades cotidianas por menos de 10 minutos. Dessa forma, para se chegar à lógica de que esse tipo de atividade auxiliava na saúde, esses episódios curtos foram associados a uma diminuição acentuada de ataques cardíacos e derrames e a morte por qualquer causa ao longo de 8 anos. Mover-se de forma consistente entre 1 a 3 minutos foi associado a benefícios significativamente maiores, uma diminuição no risco de ataque cardíaco e acidentes vasculares cerebral de 29% e uma diminuição no risco de mortalidade de 44%. O estudo sugere ainda que as pessoas poderiam reduzir potencialmente o risco de eventos cardíacos graves ao se envolverem em atividades de vida diária de intensidade pelo menos moderada, onde idealmente se movem continuamente entre 3 a 10 minutos.
Os cientistas afirmaram ainda que a ideia de acumular períodos curtos de atividade ao longo da vida diária torna a atividade física muito mais acessível para pessoas que não querem ou não podem praticar exercícios. Então, quanto mais atividade, melhor. Uma escola na China inovou e agora o ato de dormir na escola não é mais punitivo. Inclusive, para tornar mais prático, as carteiras e cadeiras foram adaptadas para facilitar ali o cochilinho, que traz muitos benefícios aos alunos. Vamos ver. Essa medida faz parte de uma série de intervenções do Ministério da Educação chinês visando garantir o sono diário suficiente dos alunos do ensino primário e secundário. As cadeiras e mesas instaladas na sala de aula podem se abrir como uma cama, se tornando um local onde a criança pode estirar seu corpo. Outras escolas do país também aderiram a salas de descanso equipadas com móveis que possuem camas acopladas. Os benefícios da soneca no meio do dia são reconhecidos cientificamente. Parte essencial para o desenvolvimento do cérebro. O sono é um dos pilares do processo educativo, pois atua no sistema nervoso central e também na solidificação das memórias. Em um estudo recente realizado pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, foi comprovado que crianças com o hábito de cochilar durante a tarde têm memória melhor e são mais inteligentes. Além disso, os efeitos do ato de descanso entre tarefas da rotina podem ser observados a longo prazo. De acordo com os pesquisadores da University College London, na Inglaterra, o cérebro de pessoas que cochilam são 15 centímetros cúbicos maiores do que as que não dormem. Eles apontam que isso é o equivalente a um período entre 3 e 6 anos de atraso no envelhecimento. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.